Agora, já, para mim é sempre uma alegria quando chega essa hora. O prazer de conversar com a Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. E eu posso falar que eu tenho uma professora para chamar de minha. Bom dia, querida. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Tudo bom? Que saudade. Ai, Bom que dia para todo mundo delícia que quando tá eu vejo que assistindo eu a sei. gente. Delícia ver que eu sei que vai participar do programa. Que bom, obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, querida. Marcela, você, professora de hebraico, né? Sabe tanta coisa. Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim: toda tradução é uma traição. Eu posso dizer isso? Pode dizer isso. Toda tradução é uma traição. Não tem jeito. Porque existem coisas que a gente só sabe dizer no nosso idioma e não é diferente quando a gente está falando dos idiomas bíblicos, sabe? Quando a gente diz que está com saudade, por exemplo, isso é tão nosso, tão do português. Como que a gente explica para uma pessoa que não fala português o que é saudade? Saudade é a mesma coisa que sentir falta de alguém? Não tem. Não Não tem é. explicação a saudade. Não tem explicação. Então, como que a gente explica? E aí, quando você vai para outro idioma, não tem essa palavra em outro idioma. É verdade. Então, como que a gente fala em outro idioma que está com saudade? Entende? É verdade, não adianta. Não adianta falar que eu tô sentindo sua falta, que você me faz falta perto de mim, não adianta. Eu queria que você falasse, Marcela, para os nossos telespectadores, que você explicasse em quais idiomas a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, boa parte dele em hebraico, uma pequena parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, no dialeto koiné. E quando a gente fala o Novo Testamento todinho foi escrito em grego, por que isso, Marcela? Por que o Antigo Testamento escrito em hebraico? Por que o Novo Testamento escrito em grego? É uma confusão, né, que dá. Por que tão diferente se é no mesmo lugar? É que, na época que os livros do Novo Testamento foram escritos, o grego era a grande língua do momento, né? Junto com o latim. Então, ali em Israel, naquela regiãozinha ali do norte da Galileia, ela tinha... Israel foi dominado pelos gregos por um tempo, né? E essa cultura grega ficou muito forte em Israel. Muito, muito, muito forte. Então era um pouco chique, sabe? Falar grego. E era uma língua que muita gente entendia. Entendi. Para poder alcançar mais pessoas, né? Sim. Marcela, temos ainda algum texto original da Bíblia ou apenas manuscritos? A gente só tem manuscrito, não tem original ainda, porque eles faziam muitas cópias, né? Então a gente consegue hoje acessar algumas cópias. Do Novo Testamento, por exemplo, entre 70 e 200 anos depois do que tudo aconteceu, sabe? Mas a gente ainda não tem nada muito original, a gente não tem mais. Pelo menos ainda não encontramos, né? Aqueles que estão no Museu de Israel, lá a gente vê os manuscritos de umas partes do livro de Isaías. É realmente aquilo contextualizado assim, que é de verdade? Então, aqueles manuscritos que a gente olha no museu, eles são, na verdade, uma cópia do manuscrito. Porque os manuscritos mesmos, eles estão guardados. Mas são cópias do livro de Isaías, são muitas cópias. Na época de Jesus, eles faziam muitas cópias. Não tinha como imprimir os livros, né? Então, fazia-se muitas e muitas e muitas cópias. Então, o que nós temos acesso hoje dos manuscritos do Mar Morto são cópias. Eu imprimi coisa nova, né? Na nossa época ainda era mimeógrafo. As provas vinham com cheiro de álcool. As crianças ficavam todas embriagadas só de cheirar aquelas provas. Né? É verdade. Marcela, então a gente começou falando dessa saudade e a gente precisa de ter um cuidado ao ler as traduções bíblicas. Eu preciso ler com esse cuidado, então, principalmente para os pregadores, né? Quando vão ler uma passagem bíblica, seria o ideal
que eles fossem ler primeiro no original para entender o que quer dizer. Queria que você me desse algum versículo que já teve uma... Por exemplo, quando fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a tradução seria, o Senhor é meu pastor e eu não preciso mais de nada, não é isso? Na verdade, o Senhor é meu pastor e não faltará. Ah, é? Ele não faltará. É ele que não faltará, tá vendo? Vai faltar. É ele que não falta. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não. Aí a gente vai olhando o contexto, né? Porque Deus sempre está com a gente, inclusive quando as coisas estão faltando, porque às vezes falta mesmo. A vida tem muitas faltas, né? O nosso desenvolvimento às vezes tem muita falta. Tem gente que sente falta de não ter tido amor na infância, ou teve a ausência de um pai, ou a ausência de uma mãe. Tem gente que está sem emprego agora, então está faltando. Mas Deus não falta, inclusive nas faltas. Entende? Tá Então, vendo? o Senhor é meu pastor e não faltará. Uma palavra tão pequenininha, olha como que muda o contexto completo do Salmo. Então, a importância da gente aprender a raiz, a língua e não fazer a tradução para entender que o Senhor é meu pastor e Ele, a sua presença, não faltará na minha vida. E que coisa mais linda isso, Marcela. Por isso, tem que estudar, gente. Não Vamos estudar com a Marcela. É legal estudar. Olha, para os pregadores, eu sempre acho muito importante aprender mesmo hebraico e grego, porque tem coisas que a gente não consegue traduzir, como a saudade, mas a gente consegue explicar. Que a saudade não é só sentir falta de alguém, ou falar, tá faltando aqui um copo, vou colocar o copo de volta. Mas todo esse sentimento, todo esse amor que envolve a saudade, a gente não consegue traduzir, mas consegue explicar. Então, para pregadores é muito importante aprender as línguas originais da Bíblia, né? Essas línguas para conseguir explicar o que não pode ser traduzido. Agora, e para o leitor, né? Do dia a dia? E para o leitor do dia a dia. Porque existe... Como que faz? Como que faz? Eu que te pergunto, eu que pergunto, eu sei que responde. Tô trocando aqui. Olha, como que faz para o leitor do dia a dia? Vai a minha super dica, né? Me perguntam muito qual é a melhor tradução, e a melhor tradução é aquela que você lê e que você tem em casa, né? Então, não precisa ficar comprando 1000 Bíblias, a que você tem em casa tem muita coisa ali, até porque o essencial da Bíblia foi muito bem traduzido, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, ser uma pessoa honesta, escolher a vida, isso aí foi muito bem traduzido, e se a gente se ocupar disso, já vai levar a vida inteira para acertar. Mas é verdade. Leitor, o que é muito importante? Não é? Para o leitor, o que é importante? É não dar muita bola para os subtítulos, sabe? Quando a gente lê ali a queda do homem, a criação do homem, porque esses subtítulos, eles não fazem parte do original. Eles estão ali para ajudar a organizar os temas, mas às vezes eles atrapalham, porque quando você lê lá a queda do homem, você já lê todo o texto imaginando na já queda. Em chegar na queda do homem. É como se é um spoiler. E ninguém gosta de spoiler, né? Porque tem coisas ali que a gente acaba não enxergando por conta do subtítulo. Então, ignora um pouco o subtítulo e leia sempre o livro inteiro. Nada de ficar pegando versículo solto do seja forte e corajoso. Porque às vezes a pessoa tá ali triste, se sentindo fraca, e ela lê lá, ser forte e corajoso, e ela fica com pensamento positivo, e pensamento positivo não é fé, e fica 2, 3 dias, mas depois ela se sente fraca de novo e não consegue melhorar nunca. Então, qual é o contexto do seja forte e corajoso para Josué? É Deus lembrando Josué que ele sempre foi forte e sempre foi corajoso. Porque lá atrás, na época dos espias, Josué estava cheio de coragem para encarar aquela terra. Não estava? Estava. E aí eu falo para você que está nos assistindo e quer saber essa história de Josué, vai conhecer a Marcela, entra no Instagram dela, @Cela com 2 Ls, Castor.
Lá tem aqueles destaques e no destaque ela dá uma aula gratuita, completa sobre Josué, para você conhecer e entender. E é muito lindo isso, Marcela, porque é um peso que as pessoas colocam em si nesses versículos. Texto fora do contexto vira pretexto para fazer um tanto de trem. E aí, quando pega esse pedacinho, não é? E fica, a palavra de Deus fala que eu tenho que ser forte e corajoso, mas hoje eu estou triste, deprimido, arrasado, não consigo ser forte e corajoso. E carrega um peso desnecessário nas suas costas. Quando hoje nós aprendemos que o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele está comigo. Ai, que hoje eu vou ficar com isso o dia inteiro. Marcela, existem particularidades na língua hebraica que dificultam a tradução para o português? Sim, por exemplo, coração. Na época do Antigo Testamento, não existia uma palavra para a mente ou para o cérebro. Então, eles diziam que era coração. Então, quando fala assim, o coração do homem é enganoso, a gente acha, no mundo de hoje, que está falando sobre o que a gente sente, acha que o coração está pedindo é enganoso. Mas, na verdade, quem está enganando a gente é a mente, porque é a nossa mente que é sabotadora. É a nossa mente que impede a gente de ir em frente com aqueles pensamentos negativos, pensamentos negativos sobre a gente. Sabe, quando a gente quer fazer uma dieta, por exemplo, é a mente que sabota, não é o coração, porque o coração está falando, vamos fazer uma dieta. É verdade, Marcela. Marcela do céu. E é assim, as pessoas que vão pregando o evangelho, vão caminhando, acontece muito isso comigo. Por exemplo, nesse versículo especificamente, eu vou ter que voltar e despregar um tanto de coisa que eu preguei. Porque a gente não tem problema, a gente volta e desprega. Eu falei que era o coração que é enganoso, não é a mente que é enganosa. A culpa da traição. Marcela, outra coisa, dependendo do contexto, o significado de uma palavra ou expressão, ela pode mudar. Não, eu queria que você desse outro exemplo sem ser esse. Olha, a gente tem o exemplo, por exemplo, da mulher da Eva, que foi tirada da costela de Adão. Na verdade, não é da costela, é do lado. Isso é maravilhoso. Então, e aí todo mundo fala assim, não, porque a mulher foi tirada da costela, e aí fica arrumando jeitinhos de dizer que a mulher foi tirada aqui de baixo. Mas dentro do contexto, essa palavra, sei lá, ela significa costela, sim, e ela significa lado. E especialmente lado quando fala de construções. E aí lá em Gênesis 1, Deus construiu Eva do lado de Adão, e não da costela, como se Deus tivesse tirado a metade de Adão para construir Eva. Eva foi construída, não foi formada, entende? Então, essa é uma palavra que fora do contexto certo, a gente acaba traduzindo errado. É verdade. E ainda usa aquele versículo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, e usa isso, mulher foi tirada da costela, tem que ser submissa e vira um angu. Eu vi uma das suas aulas que eu participei. Você falava disso, que a mulher, tudo que tem a ver com parceria. A mulher é para caminhar do lado do homem, é parceira, estamos juntos, do eu aí, do eu aqui. Serão uma só carne, somos um só, somos parceiros, vamos caminhar juntos. Isso é maravilhoso. E é isso, né, Marcela? É a parceria. É parceria. E continuando aqui, ainda na construção da mulher, Deus faz, a gente vê a tradução como Deus faz uma ajudadora para Adão, né? Deus faz uma ajudadora e então a gente acaba aprendendo que a gente tem que ajudar o marido, então fica todo mundo querendo só salvar o marido, ser a mãe do marido, quando na verdade essa palavra ajudadora é no sentido de salvadora, como Deus salva o povo. A presença da esposa salva a vida do marido, porque tudo que ele faz é por ela no final das contas. Então, ter alguém salva da solidão. Ai, então, é lindo. Salvar da solidão. É muito diferente, né? Não é lindo? Eu sou completamente apaixonada com a palavra de Deus, então essas coisas eu fico enlouquecida. Porque, Marcela, chegou uma pergunta aqui no chat falando da submissão. A palavra submissão, sub de baixo, missão é aquilo que Deus dá para nós. Eu poderia falar que quando Deus fala, mulheres sejam submissas ao seu marido, ele está falando, gente,
vão caminhar junto, estamos debaixo de uma mesma missão. Seria isso? Seria isso, estamos debaixo de uma mesma missão e a gente tem que sempre ler o capítulo inteiro, porque está falando de um marido que trata a esposa como Jesus tratou a Isso humanidade. é maravilhoso. Porque ele, no versículo assim, seguinte ele não fala, mulheres como- sejam submissas, homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Né? Então, quando um homem ama uma mulher como Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida, não tem qualquer discussão sobre submissão, parceria e tá tudo certo. Como que você trata um homem que daria a vida por você, que faz tudo por você, que te respeita, que te honra? Ai, maravilha. O Marcelo, eu ia ficar a manhã inteira aqui, né? A gente trocando figurinha, fazendo tricô, crochê. Mas o nosso tempo acabou. Eu queria que você convidasse as pessoas para o Vivencializa. Eu queria que você convidasse as pessoas para os cursos, né? E colocasse, vamos colocar aqui na tela, já está na tela seu Instagram. Vamos convidar as pessoas para o Vivencializa. Então, vou convidar de 1º a 4 de novembro, às 6h30 da manhã, no meu Instagram. Eu vou fazer um especial sobre a parábola do semeador, da semeadura. A gente vai falar durante 4 dias só sobre essa parábola, o que significa preparar o terreno para receber aquilo que Jesus está ensinando. Porque às vezes a gente acha que só ouvir está bom, mas se a gente não está pronto para entender, o maligno rouba aquilo que a gente ouviu. Se a gente está com muita pedra no caminho, não tem como essa semente fincar raízes. Se a gente está muito preocupado com as coisas da vida, a preocupação vai sufocar aquilo que Deus está entregando. Então, a gente vai passar 4 dias falando sobre isso. É de graça, é lá no meu Instagram e está todo mundo convidado. Então vai lá, gente, que a Marcela já está dando spoiler, já está dando esses dias formação. Vai lá, acompanha, segue, curte, compartilha. Querida, Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, de você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada, Maninha. É sempre um prazer. Que todos tenham um dia abençoado. Amém. Um beijo.